1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Inicio minha palavra, pregação, mensagem, como que você quiser chamar. Paulo diz aqui, Saulo de Tarso, quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Então é mandamento. A mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie com o marido. E o marido não repudie sua esposa, ou na linguagem de hoje, E o marido não divorcie de sua esposa. Então, é bem claro esse texto, das Escrituras. Esse texto condena o divórcio da Igreja Batista, o divórcio da Igreja Presbiteriana, o divórcio da Igreja Metodista. Esse texto condena o divórcio da Igreja Assembleia de Deus, que diz que por infidelidade, o abandono do lar, pode se constituir um novo casamento. Eles querem ser superiores a Paulo. Essa igreja de 22 milhões de crentes no Brasil, 60 milhões no mundo. Não se engane. O arrebatamento, Deus levou um homem só, Enoque. No dilúvio ele salvou 8 almas, uma família. Não é porque a Assembleia de Deus são 22 milhões no Brasil, 60 milhões de membros no mundo, que ela está correta. O correto é a palavra. Se um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente de Paulo, considere maldito esta pregação, amaldiçoada. Essa mensagem desse ano pode ser o de 24 de abril, do Cacu, assistente de El Godwite, suposto Gabriel para Mohamed, para Maomé, Moroni, para Joseph Smith. É uma anjaiada. Você não precisa de anjo nenhum. Você só precisa do Evangelho de Paulo. Esse texto que eu li condena o divórcio da igreja quadrangular. De qualquer igreja universal, Sara Nossa Terra, Renascer. Qual é a sua igreja? Aí tem divórcio? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, condena o divórcio, carta de divórcio de todas as igrejas. Ô, pregador, aí não tem divórcio, não. Não tem. Com Paulo acabou o divórcio. Faz lembrar o Jardim do Éden, Eva adulterou. Ela era da carne de Adão, ossos dos ossos de Adão, mas ela teve uma aventura com a serpente, que virou um réptil, um filho, um réptil. Era um animal erecto, William Branham pregou sobre isso. Mas veja que não existia divórcio no princípio. Adão não divorcia de Eva. Ele vai continuar vivendo com ela. Eu é que vou lhe perguntar. Adão a perdoou? O Cacô disse que Adão teve mais de 5 mulheres. Para mim, não. Eu vi com
Eu fico com Yehoshua Mashiach. Mateus 19:6, né? 19:5. No princípio, o Criador criou um homem e uma mulher. Um casal. Já não são dois quando se unem, né? Mas uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas você vê aqui Gênesis 2:24 está dizendo que o homem vai deixar a casa de seu pai e sua mãe. Mas é claro que quando Moisés escreve o livro de Gênesis, né, a história já tinha passado. Lá do Éden. Ele está registrando os fatos verídicos que ocorreu e está a dizer o homem, que Deus disse, o homem deixará a casa do seu pai e sua mãe, se unirá, ligará, formará um casal, uma cama conjugal, uma monogamia, nunca uma bigamia, uma poligamia. Os bígamos e polígamos irão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, para a segunda morte. Casamento é monogamia. Mas é claro que o jovem, o homem, tem que pedir a mão da moça virgem ao pai dela. Aí é com ele. O Cacu veio estabelecendo o dote, né? Pagando dote para o pai da moça. Eu não estabeleço isso. Eu vou com Paulo. Paulo não fala de dote, eu também não falo de dote. Só que no Cacu, ele tem lá o noivado dele lá, que ele estabeleceu lá, 7 meses, se não casar, prorroga mais 7, 14 meses. Aí ele desafia o evangelho de Paulo, dizendo que se o pai não concordar, não der consentimento, que o pastor da Assembleia do Cacu faça o casamento. Ele passa por cima das escrituras. Cacu só falta nascer as presas dele alongar e esguichar veneno. É uma mamba africana, é uma cobra, é uma serpente da África, e das piores, viu? Veio para mandar multidões para dentro do inferno e lago de fogo. Você quer ficar com o Cacu? É um problema seu, você tem livre-arbítrio. Mas o casamento, de acordo com 1 Coríntios 7, é se o pai der consentimento. Como Raguel, ele consentiu Tobias casar com Sara. Ele já tinha aberto a 8ª cova, sepultura. Porque Asmodeu, o demônio, já tinha matado 7 maridos de Sara. Não passava do casamento, não tinha lua de mel. Antes de chegar a Sara, o demônio Asmodeu matava os maridos dela, só que o anjo Rafael, que eu penso que era o anjo que estava com William Branham, ele é o anjo da cura divina, o anjo Rafael, e Jeová Deus enviou ele para libertar Sara, que ia se suicidar, devido às palavras de uma serva que dizia que ela matava os maridos. Quer dizer, que palavras deprimem. Palavras pode bloquear a mente de uma pessoa, pode fazer uma pessoa entrar em depressão, a menos que seja um cristão. E as palavras da mulher de Jó não entrou dentro da alma de Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, faz logo um favor. Encerra esse sofrimento, que ele tinha enterrado 10 filhos, 10 sepulturas, acho que era 7 homens e 3 mulheres. Os 10 filhos de Jó. Jó 1. Estava ali com um caco de telha, raspando a pele lá, a granguena, pus, aquela baba podre. A
pele, o reboco, o corpo de Jó, o reboco, estava caindo. Mas ele diz, você fala como uma louca, mulher. Você acha que só podemos receber o bem aqui, não podemos passar por prova, passar pelo mal, pelo vale da sombra da morte? Jó estava passando pelo vale, mas Jeová Deus não permitiu a morte de Jó e depois Deus restituiu a restituição verdadeira. Não é a do Cacu Felipe, é a de Jó. É aquele restabelecimento. E o Cacu ainda fala uma bobagem. Diz que se uma mulher for dotada e largar o marido, se ela tiver filhos com outro homem, os filhos é do homem que dotou ela, continua sendo do primeiro marido que dotou. Eu não creio nessa bobagem. Eu já preguei aqui ontem Eclesiástico. É um dos livros que Martim Lutero retirou da Bíblia, né? Capítulo 23, versículo 22, que uma mulher adúltera, se ela vai fazer adultério, então ela vai cometer 3 coisas: contra a lei do Altíssimo, vai desobedecer, vai pecar contra o seu marido e vai ter filhos estranhos, né? Filhos bastardos. Não, esses filhos aí, extraconjugal, não é filho do marido, não. Se ela pulou a cerca, se ela foi ser infiel, esses filhos aí é filhos estranhos. Eu não concordo com o Cacu. Eu não estou de acordo. Eu estou de acordo com o que a Bíblia diz, com o que as Escrituras dizem. Então presta atenção. E 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11, e todo o capítulo 7, Paulo não fala de divórcio. Ele diz para o marido não repudiar, não divorciar da sua mulher, porque o evangelho de Paulo, eu já preguei aqui, é o evangelho de Jeová, o mesmo que vestiu Adão e a mulher lá no Éden, Gênesis 3, 21, de túnica. Estamos de volta ao Éden. Não há carta de divórcio, mas o William Branham deu carta de divórcio, mas isso foi em fevereiro de 65, tem 57 anos. William Branham disse, não julgarei a geração antes de mim, e nem a geração após mim. No julgamento é para comparecer e julgar os homens e mulheres com que eu vivi. Eu estou dizendo que o divórcio acabou. O divórcio acabou, e se você quiser ir para o céu, você vai ter que alinhar-se com a Bíblia, com o Evangelho de Paulo, o Santo Evangelho de Paulo, a sã doutrina. Ou então você vai para o inferno. Como batista, metodista, Deus é amor, Sara nossa terra, renascer, luz para os povos, videira. Você escolhe. A decisão vai ser sua. Presta atenção. Se a mulher se separar, quanto tempo pode durar essa separação? Eu não sei. 1 ano? 2 anos? 10 anos? 20 anos? Não sei. A ordem da Bíblia em 1 Coríntios 7, 10, versículo 10, não te case de novo, mulher. Está separada do marido? O marido pediu sua mão em casamento, seu pai deu, você está casada. É até que a morte separe. Aí você se separa, porque casamento vai ter angústias e tribulações. Paulo diz isso. Se não quer passar por isso, então Paulo diz, fique como eu, não toque em mulher, homem. Já a virgem depende do consentimento do pai para casar ou não casar. Mas o homem, se quiser não casar, é uma escolha, né? E Paulo diz que é uma excelente escolha, né? Vou vos poupar de tribulações na carne, de angústia, até mesmo de filhos.
Porque Isaías fala, não terão filhos para perturbação. Aqui está sujeito a ter filhos para perturbação. As drogas estão aí, o sodomismo está aí, a mudança de gênero está aí, o crime está aí, ninguém sabe o que vai virar o bebezinho, a criancinha. Por mais que um pai, uma mãe dê educação a essa criança, esse adolescente, ainda tem livre-arbítrio, né? Ainda tem livre-arbítrio para ficar rebelde, embora o mundo dá voltas, né? Há filhos que não obedecem pai e mãe, mas vai obedecer à polícia, o crime, bandidos, né? Ou vai passar por circunstâncias que vai mudar. O ser humano é cheio de fases, né? Tem a fase da puberdade, né? Dos hormônios, que aparecem, e aí pode haver distúrbio, depois passa essa fase, a fase do acne, das espinhas, dos pelos, da voz engrossar, e às vezes se ajuiza, cai em si mesmo. O filho pródigo saiu fora de si, estava fora de si, e só foi cair em si mesmo depois que ele gastou toda a herança. Estava lá no chiqueiro, cuidando de porcos, comendo a lavagem. De repente ele lembrou: eu vou voltar para casa do meu pai, vou pedir para ser um servo lá, um jornaleiro. Lá tem comida melhor do que lavagem. Lá tem gente melhor do que porcos, porquinhos, porcas, prostitutas. E o pai recebeu o filho pródigo. Meu filho estava morto e reviveu, ele caiu em si mesmo. Que há uma fase na vida que a pessoa está fora de si e ninguém pode acordar ela, a não ser a escola da vida, os acontecimentos, quebrar a cara. Tem que quebrar a cara esse rapazinho. Tem que quebrar a cara essa menina, essa mocinha. Aqueles que nem quebram a cara morrem. Quando quebra a cara, acordam, voltam a si mesmo. Agora presta atenção. Eu estou pregando Bíblia. Escritura. Se você vai ser contra mim, não tem problema. Mas você vai ser contra a Bíblia. Eu não sou nada. Eu não quero ser nada. Eu não sou profeta. Eu não quero ser profeta. Mas eu sou um pregador. Nasci com um dom de pregar. Se a mulher se separar, não te case de novo. Quanto tempo pode durar essa separação? 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei. Mas enquanto ela estiver viva, o marido vivo, e ela separada do marido, a ordem, Paulo diz assim: a ordem não é minha, é do Senhor. Não te case de novo. Aí vai vir a pergunta, né? Porque Paulo dá um conselho para a mulher conciliar com o marido. Quer dizer que o marido está esperando. Quanto tempo esse marido está esperando essa mulher voltar para casa? Pode ser 1 ano. Tá vendo que não tem divórcio? Pode ser 10 anos. Tá vendo que não tem divórcio? Pode ser 20 anos. A irmã Brena conta a história de um casal que se separou muitos anos. Depois voltaram e foram pedir ao profeta William Branham para fazer o casamento de novo. A irmã Branham perguntou: você, nesse período, foi fiel a ele? Fui. E você foi? Foi. Então vocês sempre estiveram casados, né? Sempre estiveram casados. O importante é não haver traição, adultério, nem da parte do homem, nem da parte da mulher, nem da parte da mulher, nem da parte do homem, porque isso aí vira uma nódoa, né? Adão sabia que
o adultério de Eva com a serpente, Adão pelo menos podia ver a serpente como um réptil, um ofídeo, né? Era um homem pré-histórico, mas Deus amaldiçoou aquele animal, né? Estava na terra, mas não estava igual antes da queda, né? Então, uma mulher, se ela se separar, Paulo está dizendo aqui, não te case de novo, não vá pelo caminho do adultério. Isso aí causa uma marca, uma mancha, uma nódoa, que nunca vai poder ser tirado. Desentendeu? Ficou escabriada, nervoso. Houve separação. Até aí não é bom uma separação, desde que não se case de novo, nem a mulher, nem o homem. Um aguarda o outro para retornar. E um cristão, Paulo diz aqui no versículo 11, o marido não se divorcia da mulher. Então, um cristão nunca pedirá divórcio. Nunca vai partir de um filho de Deus, um homem, um cristão, pedir divórcio. Se você vai pedir divórcio, é porque, homem, você não é filho de Deus. Você não obedece à palavra de Deus. Se obedecesse, isso aí está escrito há 2000 anos, não me venha dizer que você nunca leu isso. Pode ser que seu pastor não prega, não te conscientiza. Ele quer seu dízimo, sua oferta, seu dinheiro, pouco importa quando ele fizer um funeral, um culto fúnebre e te enterrar no cemitério. Dali para frente é sua alma sozinha, indo para o julgamento. Depois da morte vem o julgamento. E é sem misericórdia para aqueles que recusaram a misericórdia. Recusa. O que eu estou a pregar nesta hora, você vai ver se depois da morte, homem, mulher, que estão divorciados, casados, segunda, terceira, quarta vez, você vai ver se vai ter misericórdia. Terei misericórdia, disse Jeová, de quem eu quiser ter misericórdia. Mas a misericórdia é você se alinhar, obedecer os mandamentos da palavra, se alinhar com a vontade perfeita de Deus. Eu não tenho como pregar outra coisa. Eu já disse, acabou os dízimos. É proibido pagar dízimo. Paulo não implantou essas nações. É proibido até mesmo pedir dinheiro. Se houver congregações, as ofertas serão voluntárias. O que Deus colocar no coração de um irmão e uma irmã para dar. Nunca um pregador pode estipular preço ou pedir dinheiro. Eu vi lá Paulo pedindo para quem estava passando fome. Os irmãos na pobreza, na Judéia. Fora disso, eu não vi. Isso quer dizer que o homem tem que suar. Com o suor do seu rosto conseguir o seu pão, é digno, é honesto, é justo. É o que Jeová Deus estabeleceu na terra para a humanidade. Então a coisa está bem explicada. Mais uma vez, bem explicado, explicadinho, não existe divórcio no Evangelho de Paulo, para onde nós devemos retornar, se é que queremos ir morar no reino celestial, se é que queremos ir para a glória celestial, ou se é que queremos estar no milênio, porque o Mashiach está vindo. As pessoas me perguntam, você é evangélico? Eu digo, eu já fui. Já fui protestante em 88, com 15 anos de idade, na Batista. Fui evangélico de 89 a 95, na Assembleia de Deus.
E também posso dizer que fui neopentecostal, né? Porque o Tabernáculo da Fé aqui, o Joaquim começou a pregar a mensagem de William Branham em 71. Então, não é nem neo, é deuteropentecostal, né? Porque os neopentecostais começam na década de 70, 77, Igreja Universal, e aí vai surgindo stand de igreja internacional, mundial, está na nossa terra. Então, eu posso dizer que eu fui católico, eu frequentei a igreja católica, né? Batista, fui protestante, fui evangélico da Assembleia de Deus quase 7 anos, fui deuteropentecostal, porque o tabernáculo aqui de Goiânia, o tabernáculo da fé, não tem nada de mensagem de Mombrana, só fachada. Não tem nada de mensagem de William Branham, né? Deuteropentecostal. E estive aí no movimento do CACU também, 10 anos como apóstolo do CACU, né? Mas eu me considero um cristão, né? Que está a voltar, a retornar, a regressar à origem, à palavra original, ao evangelho de Paulo, a sã doutrina, né? É assim que eu respondo às pessoas, que as pessoas constantemente me chamam de irmão, me perguntam se eu sou evangélico. Eu digo que já fui, não sou mais, né? Mas sou um cristão. Eu queria encerrar, mas eu penso que vou falar ainda um pouquinho só sobre o lugar santo, né? Está aqui em Mateus 24, né? Yehoshua Mashiach. Você fala Jesus, Cristo, mas o correto é Yehoshua Mashiach. Ele fala desse lugar santo aí de que falou o profeta Daniel, né? Estou lendo a escritura, Mateus 24, 15. Quando, portanto, vides a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo. Então existe um lugar santo na terra. É a palavra de Yehoshua. É a palavra de Yehoshua Mashiach. Eu sei, William Branham pregou que era o Deus santo na montanha. Não que a montanha fosse santa, mas eu vou voltar às escrituras e dizer que há um lugar santo na terra. Não é minha palavra, não é eu que estou dizendo isso. É Yehoshua Mashiach. Quando vides, pode ler na sua Bíblia. Se ele disse que tem um lugar santo lá em Israel, então esse lugar é santo. Eu não posso alterar, modificar, tirar, acrescentar o que está escrito. Eu devo dizer o que está escrito. Quando, portanto, vides a abominação da desolação. Isso aqui é a mesquita do Domo da Rocha, a de Omar. De que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo. O que é que tem naquele lugar santo? O que é que tem lá? Tem a cúpula dourada de ouro que o rei da Jordânia, Hussein, colocou ali 80 quilos de ouro ali naquela coisa redonda, parece uma nave. Dizem que quando os cruzados chegaram lá, acharam que aquilo ali era o templo de Salomão. E réplicas, quer dizer, uma mesquita, réplicas foram feitas na Europa, né? Muitas igrejas na Europa têm formato daquele domo da rocha. Acharam que era o templo de Salomão, mas era uma mesquita, né? E aquela cúpula de ouro, 80 quilos de ouro, acho que o rei Hussein da Jordânia vendeu 2 casas no Canadá e investiu. Se você não sabe, aquela bola, aquela nave, aquela cúpula, ela debaixo dela está o lugar santo, uma rocha. Lá tem uma rocha. Segundo o judaísmo, a tradição do judaísmo, é dali que Deus começou a criar o mundo. Jeová é a pedra mais importante da terra, é a base da terra, é a pedra fundamental da terra. E Yehoshua sabia, como judeu que ele era,
da tribo de Judá. Ele sabia o significado daquilo. Hoje tem a cúpula dourada, mas quando existia o templo de Salomão, que gastou 7 anos para ser construído, e o templo de Herodes, aquela pedra, em cima daquela pedra, estava o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, da expiação, do perdão, o sumo sacerdote se preparava o ano todinho para entrar uma vez por ano ali dentro. Ali. Você sabe que os filhos de Arão entraram com fogo estranho, morreram. O sacerdote entrava com a campainha no pé, uma corda amarrada no pé, porque ele poderia voltar morto. Dizem que ao entrar no Santo dos Santos, e o que ele fazia? Uma oração pela nação de Israel em cima dessa rocha aí. Ele subia na rocha, estava autorizado. Só ele estava autorizado. E fazia uma oração, usando o tetragrama, o nome sagrado, Yud-Heh, Vav-Heh, Yud-Heh, Vav-Heh. Ele invocava o nome do Eterno. Era necessário. E hoje Yud-Heh, Vav-Heh está no nome Yehoshua, com 8 letras. O Filho de Deus não chama Jesus. Jesus é um nome católico, romano, por Jean Jorge Tricino, núncio, embaixador do Vaticano no ano 1515. Ele estava na Alemanha, no tempo de Lutero. Mas ele vive para ser embaixador para Leão X, o Papa, Clemente VII, outro Papa, e Paulo III. Ele faz essa obra para o Vaticano. Transforma a letra I em J, muda a fonética. Já estava tudo errado no latim, Jesus. Já estava errado no grego, Jesus. O correto é Yehoshua por causa do tetragrama. Atos 4:12, quando diz que debaixo do céu não há nenhum outro nome que pode salvar, é por causa do tetragrama. Manifestei o teu nome, ó Pai, que me deste. Foi o anjo Gabriel que desceu do céu e disse à Virgem Maria: põe o nome de Yehoshua. Por causa do tetragrama, Yud-Heh, Vav-Heh. Hoje Israel não tem o templo. Eu vou fazer umas perguntas aqui. Israel hoje não tem um templo. E Joshua disse em Mateus 5,17 que ele não veio destruir a Torá, as 613 mitzvot, mitzvah, né? Os mandamentos. Ele não veio fazer isso. Aos gentios, eu já expliquei aqui, tenho pregado que Paulo não nos leva para a lei de Moisés, para a Torá. Paulo recebe uma revelação especial, direta de Joshua para as nações. É um evangelho diferente. Mas temos Pedro e João orando no templo, né? A porta formosa, tantas portas tem Jerusalém. Inclusive quando Saladino conquista Jerusalém, ele também faz lá um monte de portas, né? Faz essa cúpula, não é Saladino, né? Essa cúpula foi estabelecida ali no ano 690, 691. E ela tá, a porta de entrada dela está em direção a Meca. Qualquer um pode entrar nessa mesquita até o ano 2000 por dia. Depois que Ariel Sharon entrou lá, houve lá uma intifada, um problema enorme, mas a partir de 2002 está estabelecido que só pode entrar nela muçulmanos. Aí já começam as coisas.
Ou seja, quem é cristão, para entrar lá, tem que renunciar ao seu Jesus. Tirar o sapato, virar um muçulmano. Eu vi uma mulher que se diz judia entrar lá dentro. Essa que faz o Israel com a Aline, né? Aline. Tirou o sapato, entrou lá dentro, então ela já virou muçulmana, porque, segundo os muçulmanos, para entrar ali é só muçulmano. Aí ela sai andando lá dentro, chega, assim, tem um cercado, impedindo as pessoas de entrar na pedra, porque os muçulmanos também acreditam que Maomé, com seu cavalo, subiu naquela pedra e houve uma impulsão e ele foi arrebatado no céu. Virou um lugar sagrado. O que tem a ver Corão com Bíblia, com Torá? Que tem a ver Maomé com Moisés, Corão, Surra, com o Velho Testamento? Nada a ver, mas Israel, Jerusalém, se tornou o terceiro lugar mais sagrado da religião do Islã. A salvação vem dos judeus. João 4, Yeshua disse que eles têm a religião verdadeira. Não é o Islã, mas o Islã tomou conta e é profético. Daniel 12:12 está chegando. O metrô está em andamento, vai ser finalizado. Do aeroporto Tel Aviv, Davi mergulhou até o Monte Sião. No topo do Sião está a rocha. O domo da rocha também está a rocha, a pedra. E os judeus acreditam que dali Jeová criou a terra. E que Davi comprou isso e ali foi. Comprou do Jebuseu lá, Arauana. Ali também eles acreditam que Deus criou Adão ali daquela pedra, tudo daquela pedra. Isaac foi colocado ali em cima daquela pedra, daquela rocha. O terceiro templo vai ser feito ali. Você diz, vai haver uma terceira guerra mundial, então. Não. Quando for construído, não. Depois, no Vale de Meguido, né? O anticristo, o antimartia vai se sentar ali. A questão aqui é o seguinte. Judeus, há muito tipo de judeu, judaizante, religião, divisões do judaísmo em Israel, e há aqueles judeus, israelitas, que nem subir nessa montanha sobe, por temor a Jeová. Porque é um lugar santo, não tem como negar isso. Porque eles não sobem. Eles acham e têm medo de subir ali, porque ali é o lugar santo. Eles têm medo de ser apagados para sempre. Porque só o sumo sacerdote podia chegar ali, nesse lugar santo. Ninguém mais, uma vez por ano. Então eles acham que eles veem e têm temor que esta rocha, essa pedra não é brincadeira, não. Para muitos a crença é, se eu subir ali, é bom, eu vou ver a pedra fundamental do mundo, o alicerce da terra, mas e aí? E aí? Não tem templo, mas tem lugar santo. Só o sumo sacerdote podia entrar. Eu vi, essa linha ela entrou. Ninguém sobe na pedra. Embora no tempo dos cruzados, veja a irreverência. Muita gente arrancava fragmentos da pedra para vender. Cobrir ela de laje, os muçulmanos. Senão ser humano é terrível, né? É igual o Mombrana aí no Tucson, Arizona, né? Deus não escreveu lá uma frase numa rocha, e tanto os seguidores, os crentes de William Branham ir lá e colocar a mão na rocha, apagou a escrita que Deus escreveu, confirmando seu profeta William Branham, de tanto, vamos ser sinceros, de tanta idolatria, tanto meter a mão na rocha, que Deus tinha escrito para William Branham, lá em Tucson, os crentes e William Branham apagaram. E eles estavam arrancando fragmentos da rocha. Os muçulmanos cobriu com a laje. Para parar isso, senão ia acabar com a rocha. Retirando para vender, né? Hoje não tem laje, mas tem um cercado e tem um lugar lá
que a pessoa pode enfiar a mão nesse cercado que ele toca na rocha. Essa que faz a Aline com Israel não quis empurrar a mão lá dentro para tocar na rocha. Diz ela que tem temor. Mas ela já estava no lugar sagrado, né? Onde muitos judeus embaixo da montanha, quase 10 milhões de israelitas, têm temor desse lugar. Eles também acreditam que foi ali que Jacó dormiu e teve o sonho com a escada, os anjos descendo e subindo. Quão terrível é este lugar, Betel, casa de Deus. Ele não tinha templo, mas já era a casa de Deus. Eles não sobem, não tem quem faça subir. Há muitas tradições, maneiras de crer no judaísmo, mas em relação ao domo da rocha, a esta rocha há um temor grande. E deve ter temor mesmo. Deve haver temor mesmo. Porque Yoshua disse em Mateus 24:15, o lugar é santo. Tem um lugar santo numa montanha na terra, no Monte Sião. No topo do Sião, no Monte Moriá, é o lugar santo. Agora eu vou fazer essa pergunta aqui. E se todo mundo, esses milhões que vão em caravana peregrinação em Israel, e muitos entram ali dentro da mesquita, outro dia eu vi um vídeo, um cidadão não entrou, mas ele estava em cima da montanha. Ele pediu, ele diz, um santo muçulmano. Deu à Câmara esse evangélico, católico, não sei. Ele teve temor, ele não era judeu, um turista. Eu vi o vídeo dele. Pedi um santo muçulmano para entrar ali dentro e filmar a rocha para mim. Quer dizer, ele não teve coragem de entrar porque deve ter ouvido que se entrar poderá ser apagado para sempre da memória do Eterno. E Jeová, e o dia Babiê. Mas eu vou deixar a pergunta. E esses milhões que têm dinheiro, são ricos, podem pagar uma passagem para Jerusalém. Você vai fazer turismo, subir na montanha sagrada, você ir lá no Monte da Arábia, no Monte Sinai. Eu até preguei aqui ontem que a Arca da Aliança está guardada no Monte Nebo, você ir lá no Nebo, né? De frente ao Jordão, de frente a Jericó. Tudo bem, mas vê se isso está acontecendo, se você está sendo apagado do Eterno, de quem é a culpa? É desses cantores gospel. É desses líderes de caravana aí, o César da Paraíba. Ele leva todo ano, lota um avião e leva os crentes em William Branham para subir lá. Por quê? Porque não há reverência. Tudo é turismo, tudo é dinheiro, tudo é Paris, é Turquia, é Roma, é Grécia, é turismo. Você vai fazer turismo? Às vezes você pode estar sendo apagado. Para sempre de diante do Eterno. Veja o que a falta de respeito, temor é capaz de fazer, mas nem todos, ainda bem, né? Nem todos os judeus faltam temor neles. É por isso que Moisés e Elias vai aparecer em Israel, a bairros ortodoxos, onde eles vivem diferente do resto do mundo, né? Está havendo uma preparação em Israel. A Bíblia diz em Apocalipse 7 que esses 144 mil são virgens, né? Não se prostituíram, não se corromperam com mulheres, né? Se é fisicamente eu não sei, mas se for espiritualmente, deve haver judeus que não se misturam com religiões, interpretações, ismos, doutrinas, devem estar se guardando para esta hora. E os cruzados, ainda debaixo dessa rocha, do domo da rocha, fizeram uma caverna subterrânea, né?
chama-se o Poço das Almas. Né? É lá que eles acreditam, os que vão lá, os muçulmanos também, os judeus, que debaixo dessa rocha tem uma caverna hoje, eles acreditam que ali foi a criação de Adão. Um lugar terrível, né? Um lugar grande. O Betel, a casa de Deus. Às vezes eu estou pregando aqui, pode estar servindo de aviso para alguém, eu não sei, mas eu encerro a minha pregação dizendo que o terceiro templo vai ser construído. E ele, para a igreja dos povos, das nações, dos gentios, é importantíssimo, porque quando esse terceiro templo começar a ser construído, William Branham diz, antes da adoração ser estabelecida, antes de matar a vaca vermelha, a ressurreição e o rapto já terá acontecido. Quando eles começarem a adoração nesse terceiro templo aí, então é a hora de Moisés e Elias aparecer para retirar do grande ecumenismo, desses três espíritos de sapo, catolicismo, protestantismo. E no protestantismo embute, adiciona-se pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostal, mas os três espíritos de sapo, William Branham diz, é o judaísmo, catolicismo e protestantismo. E aí é quando Moisés e Elias vêm para tirar os 144 mil desse grande ecumenismo que vai se estabelecer lá em Israel. De olho em Israel! Israel é o relógio do arrebatamento. Que Deus ia roubar o Pai e seu Filho Yehoshua Mashiach. Abençoe todos os filhos e filhas de Deus que escutarão a palavra de Deus e crerão. Amém.